Olá, Deus abençoe vocês, Deus abençoe as suas casas, os seus lares e que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus e esse ambiente aí que você está também seja completamente envolvido pela presença de Deus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando vocês, como eu sempre faço nisso cada vídeo, a estar nos seguindo, a estar se inscrevendo nos nossos canais aí nas plataformas do YouTube e do TikTok. Você nos seguindo ou se inscrevendo no nosso canal, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá? E para você que está vendo a primeira vez, momento de reflexão tem o objetivo de nós refletirmos dentro da Palavra de Deus, aprendermos sobre diversos temas variados, à luz da Palavra de Deus. Ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer direto ou indiretamente sobre o respectivo tema. E com isso eu conto com o apoio de vocês, que o objetivo desse canal, que essa palavra que nós temos aprendido, que vamos aprender, não fique só entre nós, mas que venha alcançar mais pessoas também. E eu conto muito com o apoio de vocês para isso, tá bom, pessoal? E é claro, também eu não posso deixar aqui de ressaltar também um trabalho muito abençoado, que é o trabalho da H. Teodora Personalizados. H. Teodora Personalizados. Sandro, mas o que é H. Teodora Personalizados? H. Teodora Personalizados é transformar uma criatividade em um presente único. Personalização de canecas, relógios, quebra-cabeças, almofadas, enfeites de Natal e muito mais. Pessoal, Natal tá aí. Natal tá chegando, então você ainda que não sabe o que dar de presente, dá uma consultada aí na H. Teodora Personalizados, porque é tudo feito, pessoal, com muito carinho, qualidade e atenção nos detalhes. É cada peça pensada para encantar, emocionar e deixar aí a sua marca em cada momento especial. Sandro, como é que eu faço? É bem simples, você pega aí a sua câmera do celular, aponta para esse QR Code aí na tela aí, ó, e você vai ser direcionado para o Instagram da H. Teodora Personalizados. E eu digo para você, é um trabalho muito abençoado e muito bem feito, porque assim, a H. Teodora Personalizados personaliza pensando em você. Pessoal, então vamos para o tema de hoje. O tema que nós vamos aprender aqui um pouco à luz da Palavra de Deus é este: usos e costumes à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre usos e costumes? É um assunto muito debatido e diversas óticas sobre ele. Vamos dar uma olhada o que nós podemos aprender sobre isso. Porque assim, pessoal, ao longo da história, igrejas e denominações criaram regras de uso e costumes para orientar uma vida cristã. Muitas dessas práticas nasceram com a intenção de preservar a santidade. Então, o intuito positivo. Porém, em muitos lugares, os costumes se tornam peso, critério de salvação e até divisão entre irmãos. Às vezes, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Aquela denominação não pode barba. Aquela pode. Então, para aquela que não pode, aquele que está usando aquela denominação pode chegar eu vou dizer pessoas. E isso entra uma religiosidade muito grande, uma religiosidade com falta de conhecimento bíblico. Dizer que pelo fato daquele que usa barba, aquele não vai para o céu. Aquele que usa calção não vai para o céu, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, porque assim, a Palavra de Deus nos chama a viver em santidade, mas nunca nos autoriza a substituir a graça por regulamento humano. Então a graça, ela é insubstituível. Por isso precisamos entender o que são uso e costume à luz da palavra e o que realmente Deus exige de um coração transformado. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, o que são usos e costumes? Usos e costumes são práticas culturais, não princípios eternos.
a palavra de Deus nunca coloca padrões culturais como condição de santidade. Por exemplo, as vestes bíblicas eram túnicas. Homens e mulheres se vestiam de forma muito parecida. O véu de 1 Coríntios 11 era um costume cultural de Corinto, cidade de Corinto. O uso de joias em algumas regiões era um sinal de riqueza, em outras, de idolatria. Ou seja, costumes mudam, mas a palavra de Deus não. Então vamos dar uma olhada aqui no segundo ponto, que é fazer uma exegese de Romanos 14, a liberdade cristã com responsabilidade, né? A liberdade cristã com responsabilidade. Então vamos dar uma olhada ali em Romanos 14. Livro de Romanos, capítulo 14. Vamos dar uma olhada ali a partir do versículo 13. Vamos dar uma olhada aqui e analisar. Porque assim, pessoal, Romanos 14, ele trata diretamente do conflito entre irmãos a respeito de práticas externas. Havia quem comia carne e quem não comia, quem guardava dias e quem não guardava. E o apóstolo Paulo ensina 3 verdades para nós. 3 verdades. Primeiro, Deus não mede santidade por aparência externa. Vamos lá para o livro de Romanos, então, capítulo 14, versículo 4. Que diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, quem és tu que julgas o servo alheio? Então, ou seja, o Senhor conhece o coração, não o comprimento de roupas, acessórios ou tradições. E quero enfatizar muito aqui nessa reflexão que não sou a favor da libertinagem, tá? Porque assim, hoje em dia nós vivemos num mundo que tem muita coisa aí que, meu Deus do céu, tem um pessoal que usa umas coisas meio esquisitas, né? Meio diferente. É uma exposição muito grande, muito grande. Então assim, com modéstia. A palavra de Deus diz que nós devemos nos portar como modéstia, né? Mas não aquela muita coisa. Vamos ver o que nós vamos entender aqui. Segundo ponto, cada um deve agir com fé e convicção. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, não é regra imposta, é convicção produzida pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, não usar a liberdade para ferir o irmão. Vamos aqui para o Romanos 14 mesmo, só que vamos lá para o versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, a liberdade não pode virar libertinagem. E a regra humana não pode virar tirania. Então, assim, é aquela coisa. Equilíbrio, moderação. O princípio é claro, liberdade com maturidade, santidade sem legalismo. É aqui que está o equilíbrio das coisas. Liberdade com maturidade, santidade sem legalismo. Terceiro ponto, santidade segundo a palavra. Então, Pedro corrige um erro comum, achar que santidade é aparência. Então vamos lá para o livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4.
O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aqui a exegese mostra, o texto não proíbe joias ou roupas. Vamos até fazer o seguinte. Vamos pegar aqui do começo? Vamos voltar aqui? Vamos lá, vocês voltam comigo? Ó, então vamos lá. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também seja alguns não obedecem à palavra. Pelo porte de suas palavras, seja o ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. Aí vem os 2 versículos que nós lemos. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então assim, o texto não proíbe joias ou roupas, mas condena confiar nelas como um sinal de espiritualidade. Aí se torna uma idolatria. Ou seja, Deus não exige feiura. Deus exige pureza. Ou seja, a santidade bíblica é interna, produzida pelo Espírito e depois refletida externamente. Então, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E outra, infelizmente, você olha para aquele fulano, puxa, está dentro do padrão. Na ótica de regras institucionais, vamos colocar assim. Mas o coração, às vezes, da pessoa está de um jeito que se apartou de Deus faz tempo. Então aqui está frisando o quê? O que está frisando aqui? O interno. A santidade bíblica, ela é interna. Produzida por quem? Pelo Espírito. É sempre de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Quarto ponto. O princípio de 1 Coríntios 10, do 23 ao 33, tudo para a glória de Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 ali. Então vamos lá. Paulo resume todo o ensino. Apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A questão não é pode ou não pode. A questão é, isso glorifica a Deus? Edifica? Dá bom testemunho? É essa a chave. Essa é a questão. Segundo ponto, o critério é a consciência diante de Deus. Não é tradição humana, não é medo. Porque às vezes, por exemplo, tem instituições que elas são muito... pegam muito pesado nesse ponto. E é aquela coisa assim. A pessoa, ela se veste daquele jeito, mas no interior do coração dela, ela não concorda com aquilo. Mas como ela tem algo, uma responsabilidade na sua mão, aí ela fica com um conflito interno gigante. Um conflito interno gigante. Por quê? Porque ela tem um desejo no coração que não bate com aquilo que está por fora, mas ela não deixa essa ótica do coração dela sobressair, por causa que ela tem uma responsabilidade. Às vezes é cuidar de um departamento, alguma coisa assim. Então é um conflito interno ali. Então não tem coerência com aquilo que é de fora, com aquilo que é de dentro. Não tem coerência. O desejo dela, ela acredita que aquilo ali não vai fazer, não vai deixar ela mais santa, ou ele mais santo. Mas, como a instituição impõe aquilo ali. Porque assim, pessoal, hoje tem instituição de diversas formas. Eu digo assim, na minha opinião agora.
Você que frequenta uma instituição, ou que deseja frequentar, vá naquela que é mais perto da palavra de Deus. Aquela que é mais coerente com a palavra de Deus. Veja dentro da palavra de Deus, vê se confronta com a palavra de Deus, porque muitas das coisas as quais estão hoje são regras humanas. Então não adianta a pessoa estar vestida ali de uma forma ali que na ótica da instituição, se aparecer a unha do pé é pecado. Sendo que, e o coração, como é que tá? E aí é uma coisa que só Deus sabe, a pessoa é só Deus. E aí? O que adianta? Mas vamos lá. Então, o critério é a consciência diante de Deus. Não é tradição humana. Não é medo. É coração sincero diante de Deus. Terceiro, o alvo final é a glória de Deus. E aí nós vamos aqui no mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, e vamos ali para o versículo 31. Portanto, quem comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O cristão vive não por normas externas, mas por um princípio eterno. Quero glorificar Cristo em tudo. É muito simples, pessoal. Não adianta impor uma tirania em cima de vidas. Não adianta. Tem pessoas que eu digo que eu já presenciei isso muitos anos atrás, pelo fato de a pessoa de repente tá indo trabalhar, mas aí a instituição ela diz que não pode usar calça, mas aí ela coloca uma calça, mas ela estava indo trabalhar porque no serviço não permite se sair, e aquela pessoa ser escandalizada, aquela pessoa ser repreendida, ser chamada a atenção. Uma pessoa que tem um coração de Deus, um coração que agrada a Deus, eu estou dizendo pelo que eu vi, não estou generalizando nem na positividade ou negatividade, eu estou dizendo baseado no que eu já presenciei. Então assim, se nós refletirmos que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, não vai ter erro. Mas isso é um princípio que ele tem que estar alojado dentro de nós. Tudo que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus. Pronto. Não tem como errar. Mas vamos lá. O perigo do legalismo. Vamos ali para o livro de Colossenses, capítulo 2. Eu sei que tem pessoas que provavelmente não vão concordar comigo nesse ponto. E opiniões, cada um tem as suas, tem que ser, respeitadas e tal. Nós estamos vendo aqui a luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode nos dizer sobre esse assunto? Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Vamos começar a partir do versículo 20 aqui. Vamos partir do capítulo 2, versículo 20. Eu não posso me perder aqui, pessoal. Até o 23. Vamos pegar aqui. Vamos fazer um pente fino nesse ponto aqui. Então vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 2. Vamos ali do versículo 20. Se, pois, estar mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
Então, assim, o apóstolo Paulo, ele confronta aqui diretamente os sistemas humanos de regras. Não manuseis, não proveis, não toqueis, né? Só que assim, o legalismo, 2 pontos. Parece santo, mas não transforma o coração. Cria um orgulho espiritual. Substitui a graça por tradição. E essa é a pior furada. Tem óticas, vou colocar assim, que elas colocam a tradição. Esse dia eu vi um abençoado que ele estava falando que a tradição vem antes da Bíblia. Ele estava dizendo que a tradição vem antes da palavra. Eu acho que está faltando ele ler um pouquinho mais a palavra, mas tudo bem. Então, Cristo não morreu para nos dar regras, mas para nos dar vida nova. Lembrando que tudo que fizer é para a glória de Deus. Tem que frisar aqui, porque às vezes pego o vídeo num ponto diferente. Tudo para a glória de Deus, não é libertinagem. Eu até esqueci a palavra aqui, não é depravação. O caminho bíblico do equilíbrio. Santidade, sim. Legalismo, não. E a palavra de Deus manda ser santo. Vamos lá para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a Bíblia manda ser santo, mas nunca manda seguir costumes humanos como forma de salvação. E é esse o ponto, gente. Esse é o ponto. Tem gente que fala que a roupa vai levar a pessoa para o inferno. Roupa não leva ninguém para o inferno. E não... Porque é a graça. Preso de novo aqui. Tudo que fizermos, sendo para a glória de Deus, está dentro do preceito divino. Está dentro do okzinho, no joinha de Deus. Então, a Bíblia manda ser santo. Sede santos porque eu sou santo. Mas nunca manda seguir costumes humanos como forma de salvação. Segundo ponto. Modéstia, sim. Rigidez, não. Então vamos lá para o livro de 1 Timóteo. Pessoal, eu peço perdão pela minha exaltação, mas é que quando a gente vai refletindo sobre esse tema aqui, eu já vi pessoas que se apartaram da presença de Deus por causa de rigidez nesse ponto, sabe? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. A medida, então aqui, a medida não é proibir tudo, mas agir com sabedoria. Então aqui, em 1 Timóteo 2,9, no grego, sofóscines, quer dizer equilíbrio. Então aqui está puxando, está dizendo para ter equilíbrio. Então a medida não é proibir tudo, mas agir com sabedoria. Liberdade, sim. Escândalo, não. É o ponto de equilíbrio. Somos livres, mas não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Cristo e para a edificação do corpo.
E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Deus quer um povo santo. Mas a santidade bíblica nasce de um coração transformado, não de roupa, cabelo, costume humano. Usos e costumes podem ser úteis em um contexto cultural, mas não pode substituir a obra da graça, a direção do Espírito e a autoridade das Escrituras. Então, é isso que acontece muitas das vezes hoje. Um lugar pode um brinco, o outro não pode. Ah, porque esse pode brinco vai tudo pro inferno. Não existe isso. Não existe isso. Santidade bíblica nasce de um coração transformado, não de roupas, cabelos ou costumes humanos. Então, na realidade, pessoal, a verdadeira pergunta não é permitido? É proibido? A igreja deixa? A pergunta correta é: isso glorifica a Cristo e edifica a minha fé? Essa é a pergunta. Para qualquer tipo de atitude, para qualquer coisa que você for fazer, vestir, sei lá o que for. A pergunta é: isso glorifica a Cristo e edifica a minha fé? É essa a pergunta. Porque eu vou dizer para vocês, pessoal, tem muitas pessoas que não têm intimidade com Deus e se vestem de uma forma muito mais coerente com a palavra do que pessoas que estão servindo a Deus. Pessoas que usam saias, vou ter que falar aqui, tão espremidas, tão espremida. Não pode ser acima do joelho. Mas até onde ela cobre, parece que um vácuo. Apertando ali de um jeito. A pessoa usa só um critério, mas esquece o resto. E aí aquela pessoa tá ali, tá sentada ali na instituição, tá ali, e tem pessoas atrás dela. Pior do que você errar é induzir uma pessoa ao erro. E aí? Às vezes a pessoa tá com uma calça jeans, tranquila, não é chamativa em nada. Tá ali. Não, mas calça é de homem. Saia de mulher. Pessoal, existe tanto calça para homem quanto calça para mulher. Meu Deus. Meu Deus. Naquela época, o que fazia diferença das vestimentas do homem e da mulher era um cintinho. Vamos lá, gente. Calça de homem. Calça para homem e calça para mulher. Aí vamos lá, vamos comigo aqui. Vamos fazer um paralelo. Uma pessoa com vestido justo. Não, mas está seguindo o critério que é abaixo do joelho. Pode ser até o pé. Mas a vácuo. E uma pessoa está ali com a calça jeans. E aí? Quem está glorificando mais a Deus com a sua atitude, com sua vestimenta? Então, a palavra de Deus, pessoal, ela nos desperta, ela tem que despertar. Então, não vai ser regras humanas que vai deixar você mais santo, mas é a presença de Deus na sua vida que vai deixar você mais próximo de Deus. Então, essa é a pergunta correta. Isso glorifica Cristo e edifica a minha fé? Essa é a pergunta. Porque assim, quem anda no Espírito terá decência, modéstia, sobriedade, mas jamais viverá preso a correntes humanas. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que não vão concordar aqui com a nossa reflexão, mas também nós estamos aqui à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Então a pergunta para a resolução de todos os problemas é:
se perguntar para nós mesmos, isso glorifica a Cristo, edifica a minha fé? Pronto. Tudo que fizer, seja feito para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Pronto, fechou. Fechou. Lembrando que é de dentro para fora. Não adianta querer empurrar ali para que a pessoa ande igual um ciborgue. Sabe? Anda igual um ciborgue ali para mostrar o quê? E por dentro? A transformação começa de dentro para fora. E outra, para quem é tirano, a função de quem tem a função de convencer não é o homem, é o Espírito Santo. Então não queira fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence do erro, da falha, daquilo, é o Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus diz, não é por muito falar que seremos ouvidos, não, nem por força, nem por violência. Mas é o Espírito Santo que convence. Então, tem pessoas hoje em dia, pessoal, que elas querem ser o Espírito Santo. Acho que quanto mais falar da orelha, vai... Então vamos tentar ser um pouquinho mais bíblico. E não colocar mais peso, mais fardo na vida de pessoas, sendo que a caminhada cristã ela não é fácil. Então não coloque, não seja não chega ali com aquele, como é que com uma empilhadeira e coloque um peso no lombo da pessoa, mais peso do que ela carrega. Você não sabe do dia a dia dela, você não sabe o que ela passa. Porque nós sabemos que aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que querem estar na glória com Cristo, aqueles que querem estar lá naquele momento, esse sabe que no mundo terei aflições. Então não coloca mais aflição no lombo da pessoa. Eu conheço pessoas que elas estão presas, mas com a mente aberta. Mas elas estão presas porque foi colocado algo na mão delas. E aí as pessoas vêm com aquele pressão psicológica, dizendo que se porventura elas deixarem aquilo que o homem muitas das vezes colocou na mão dela, isso vai vir entristecer a Deus. Que o nosso grande e poderoso Deus abra o entendimento, dê sabedoria e discernimento para sabermos lidar com essas situações. Não seja uma pessoa que coloca fardo, mais fardo no ombro de uma pessoa. Pessoal, esse é um tema polêmico. E cada um tem uma ótica, cada instituição tem uma ótica, mas a palavra de Deus é uma só. Então não adianta a gente pegar textos isolados ou fora de contextos para que vir querer afirmar uma coisa que a palavra de Deus não está afirmando. É por isso que é importante fazer exegese do texto, ver a profundidade do texto, ver o que o texto quer dizer, ver o contexto, para que não veja um texto fora de contexto e gerar um pretexto. Então, que venhamos através da palavra de Deus a analisar, verificar e sempre fazendo tudo para a glória de Deus, para glorificar Cristo e edificar a fé. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Eu acredito que essa palavra deve ter falado com você, assim como ela falou comigo demais aqui também. E se ela falou com você, mande para alguém. Mande para alguém, seja um canal de bênção na vida de alguém. Tem pessoas que estão aprisionadas em... Eu não vou falar doutrina, porque a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Mas regras institucionais na ótica do homem. Quem nós devemos agradar é Deus. E se nós temos a convicção que Deus está se agradando das nossas ações, glória a Deus por isso. Tá bom? Pessoal,
Os comentários estão totalmente liberados aqui. Você quiser colocar sua opinião, coloque a sua opinião, hein? Se você discorda, coloca aí, não tem problema. Se você quer acrescentar alguma coisa, coloque aí também. E se você tiver uma sugestão de tema, coloque aí também, que nós vamos vir refletir sobre isso e aprendermos juntos aqui no canal, tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e que Deus venha nos dar força e sabedoria. Sabedoria que vem do céu, sabedoria que vem da palavra, para a gente ter a melhor conduta possível na ótica de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.